E aí lá você me chamou pra ir no jogo da final da Libertadores de 2012, eu já tava... que era 4 de julho. Exatamente. Lá eu te falei sobre isso e depois você veio pra cá. Então, imagina esse processo como acontecia, né? Então, a gente lançar caminhão na China foi para mim, eu falo das minhas maiores experiências da vida. Eu poder participar de um salão do automóvel chinês e poder lançar um caminhão, né, naquele mercado. Meu, animal. E era animal. Assim, diferente, porque a cultura da imprensa chinesa é muito diferente da nossa cultura, né? Lá você tem, né, uma imprensa, lembrando sempre, né, que a China, por Nem mais tem que, imprensa, né? A imprensa ela é remunerada de acordo pelos trabalhos que ela tem. Então, normalmente você não acontece igual no Brasil, que você tem a liberdade de imprensa. Lá você revisa as matérias. Exato. Né? Então tem essa relação porque é um país ainda comunista. Por mais que cresça e tenha essa importância de volume que a China tem, é um país comunista. Na verdade, tem um partido comunista e tudo do capitalismo. Exatamente, mas é surreal, né? Surreal, né? É surreal. Mas você teve uma relação até mais profunda com eles. Conta um pouquinho aí do que você entendia essa parte da China com caminhões, com negócio. Os caras são meio severos. Eles são selvagens pro capitalismo e selvagens pro comunismo nessa parada de cercear o cara de poder ter uma liberdade de escolher, não para comprar, mas para agir, né? Entenda como é que funciona o processo na China, e talvez é bacana para quem não acompanha, né, ou não sabe como é que funciona o mercado chinês. O mercado chinês tem um volume muito grande, mas as empresas de automóveis, as montadoras, elas só podem entrar no mercado chinês em joint ventures 50-50%. Não, é 49,9 e 50,1. Não, até meio-meio, tá? Até meio-meio você pode fazer. O que você não pode ter é um controle acionário, né, naquele país. Então, o que acontece? Como você tem uma joint venture, claro que a China entra com investimento, né, e com o volume que ela tem, e o parceiro, a norte-americano, o parceiro europeu, eles entram com a tecnologia, com a engenharia, com o know-how. Então você entende como é que o chinês funciona. Ele absorve todo aquele conhecimento, né, sem entregar a operação, né, integralmente ou majoritariamente para o parceiro externo. Então eu já participei de várias reuniões na China e é muito interessante porque eu ia às fábricas em 2 cidades. Você tinha, obviamente, o nosso parceiro principal era a SAIC, que tem a sede em Xangai, mas as fábricas ficavam em Chongqing e em Nanjing. Eram as 2 cidades que eu... Nanjing é Nanquim, né, da batalha de Nanquim. Também. E Chongqing é Chongqing, que tem 23 milhões de habitantes. Se eu não me engano, é gigantesca, é um monstro de cidade. É a segunda maior, né? E é uma cidade que ela fica, que é uma cidade que é interessante, porque ela tem 11 meses do ano, ela fica completamente, né, sob neblina. Porque eles inverteram na época da guerra, né, o leito do rio, o curso do rio, para poder esconder, né, o Mao Tse Tung lá. Igual fizeram com o Tietê. Mas aqui foi só tipo para fazer a marginal. Não, mas me conta essa história. E aí tem assim, então você inverteram o curso do rio? E com o curso do rio. Então você tem lá, como inverteram o curso do rio, numa manobra muito interessante, você tem a cidade ela nublada durante 11 meses do ano. Então, uma cidade muito sombria e muito difícil para quem mudava para lá. Os italianos que mudavam para lá, né, eles ficavam absolutamente chocados, né, porque não conseguiam se adaptar. Nanjing é mais tranquilo, uma cidade mais, mais leve, mais bacana, enfim. Chongqing é litoral, não é? Não, Chongqing não é litoral, não. Não, mas é essa cidade que eu tô falando. Porque eu vi o Sérgio Habib falando que a cidade... Falou assim, vocês nunca nem ouviram falar, tem 26 milhões de habitantes a cidade. Mas é isso. É isso. Ele falou assim, não ouviram falar o quê, rapaz? Sei tudo de China. Não, mas aí as reuniões eram muito interessantes, porque a gente participava das reuniões, e as reuniões a gente tinha, né, um grupo de italianos que iam participar da reunião. Você tinha de um lado, né, o parceiro, né, estrangeiro, né, nós da Iveco, do outro lado o parceiro chinês, né, que era o pessoal da SAIC, e tinha na ponta um membro do Partido Comunista. Então é interessante a gente saber disso, porque, né, num país como esse, nada acontece sem que haja uma bênção, né, do Partido Comunista. Então isso acontecia naturalmente por lá. E para poder fazer as reuniões, que eram extremamente lentas, porque tinha tradução. Você tinha um tradutor oficial da reunião, nós tínhamos um tradutor, né, eles tinham um tradutor, e nós tínhamos um italiano no nosso time, que falava mandarim fluente, que ninguém sabia que falava mandarim. E ele só pescando? Ele pescava tudo, porque você sabia exatamente. Então, a gente terminava as reuniões, a gente ia para os hotéis.
Né? A gente fazia uma reunião depois de bastidores. Muito bom, né? Onde a gente sabia exatamente o que aconteceu e qual que era a probabilidade real de um contrato ser fechado ou não. Sim. Quer dizer, você tinha um acordo determinado lá, que a reunião terminava com um acordo formal, o tradutor chegava lá e falava, esquece, filho, não vai acontecer. E a gente estava preparado. Então a gente tinha a possibilidade de poder interagir de uma maneira muito prática e pragmática com aquele parceiro. Então é um mercado que traz sim, né, um volume significativo. Desafiador. Desafiador. Você vê, a Audi hoje em dia, por exemplo, vende 30% dos volumes dela, né, no mercado chinês. Então, sim, o mercado eu vi que do Q3, especialmente, dele ser o carro mais vendido da marca, muito por causa da China também. Muito né? por causa da China. E a China faz produtos que são, né, adaptados àquele mercado. Q6 agora foi lançado, né, com 7 lugares para aquele mercado chinês. A gente apresentou o conceito do Urban Sphere, né, agora recentemente no salão. Maravilhoso! Mas um carro, né, de transporte, né, pensado para o mercado chinês. Então, é um mercado que você não pode negligenciar. Ele é fundamental. Mas é curioso. Mas é foda. Mas é foda. É difícil. É um aprendizado gigantesco. É que o chinês, ele é meio que nem o americano, né? O americano não sabe onde é a Bolívia. Exatamente. O chinês não sabe onde é a Líbia. Tem disso deles, assim. Tirando um ou outro, essa questão de ser cultural e você viver num universo, né? A China é um universo, é um outro planeta. É um outro planeta. E assim, onde as pessoas trabalham lá, né, João? Elas trabalham na fábrica e elas dormem ao lado da fábrica. Exato. E outra coisa que eu aprendi lá. Aprendi não, fiquei sabendo lá. Muita gente do campo migra para a fábrica porque é um trabalho braçal ali. Só que no campo você está ali colhendo arroz, você vira, faz sua necessidade e volta. E muita gente fazia isso nas fábricas. E teve que ter muito estudo, muita reunião, muita conscientização para o cara não estar apertando um parafuso e mijar no macaco hidráulico. Do lado ali. Sabe, vou fazer o xixi. Não tem um banheiro, irmão. Eu ouvi, quando eu fui na fábrica da Jaque lá, eu ouvi histórias assim. Tinha até o negrão lá. Como é que é o nome dele, cara? Enfim, um negro... Não sei como é que fala, enfim, preto, enfim. Um camarada afrodescendente que era uma celebridade lá. E ele contava essas histórias, eu falei, não é possível. O cara, ele falou assim, não, dava calor, o cara tirava a camisa e continuava trabalhando. Eu falei, não pode ficar sem camisa, não. Porque o cara, muitos analfabetos, você saía do hotel, falava assim, cuidado aí, pra você voltar... Uma região lá de Pequim, Pequim não é uma cidade internacional. Você vai no metrô, não é mesmo. Não tá escrito nada em inglês lá. Nada. Aí você fala assim, não, vou pegar o cartão do hotel. Aí o cara do hotel fala assim, querido, o taxista não sabe ler, não. Eu falei, caramba, como é que ele tira a carta, lê a placa? Ele falou, eles vão na intuição. A China é outro planeta, cara. E eu fui em cidades mais distantes assim, você deve ter... Você foi pra lá mais vezes do que eu. Aliás, eu fui 2 vezes, você foi quantas? Não, eu ia direto. Eu fui pelo menos umas 15 vezes, pelo menos. Então, em vários lugares diferentes. A China são vários países dentro de um país, né? E eu percebo, João, que isso é interessante. E é uma história... a gente tem filhas na mesma idade. Então, eu lembro, né? Quando a Fada, minha filha, eu fui viajar pra China, ela falou assim, pai, estava numa época de Barbie, você traz pra mim uma Barbie chinesa? E eu achei que para mim, poxa, vou encontrar tranquilamente uma Barbie chinesa. Vou chegar na China, a Barbie de lá, é lógico que ela é chinesa. Cheguei na Barbie lá na loja, só Barbie loura. Né? Porque eles têm um hábito de consumo, né, extremamente ocidentalizado. Então não adianta a gente querer, né, as lojas das grandes marcas lá da Louis Vuitton, da Gucci. Eu lembro até um amigo meu que viajava comigo, que é o diretor de marketing da Volkswagen Caminhões, o Cafuri. Eu lembro que ele foi comprar na época uma bolsa para a esposa, queria comprar uma bolsa da Louis Vuitton para ela na China. Ele não leva, ela não vai acreditar que é real. Falei assim, se tiver escrito Made in China, com tanto país para você poder comprar uma bolsa Louis Vuitton, você vai comprar na China? Né? Qual é a chance que ela tem de acreditar nesse sentido? Porque na época tinha um mercado fake muito forte lá. Mas assim, e até porque as bolsas, os itens, né, que são os itens ocidentais, você vai comprar um iPhone, vai comprar uma bolsa, vai comprar, né, da Gucci, vai comprar um belo relógio lá, é mais caro na China do que na Europa e nos Estados Unidos. Mesmo eles fabricando, né? Exatamente, mesmo eles fabricando lá, né, aquele determinado item. Então é um mercado para mim surreal. Né? Eu aprendi demais lá, era uma outra cultura. Eu acho que, né, quem não conhece hoje em dia
né, o mercado chinês. Eu acho que o mercado chinês está amadurecendo muito. A gente percebe no mercado automotivo chegada de marcas como BYD, a Great Wall, essas, né, a própria Jaque, né, a Chery, né, são marcas que estão ganhando o mercado, crescendo em qualidade, confiabilidade. O chinês ele é muito atento, aprende numa velocidade muito grande. Então, eu acho que você que testa todos esses carros já entende que, né, essas montadoras, né, a cada ano que passa, se tornam mais competitivas e confiáveis. Mas eu acho que é uma grande experiência para quem não teve a oportunidade de conhecer o mercado chinês e tem a possibilidade, é um mega aprendizado. Então, sim, hoje em dia, quando o pessoal fala, né, para poder, né, ter uma... Vai colocar no currículo, né, que já trabalhou na China, teve uma experiência na China, é muito interessante porque é muito difícil você entender um mercado global sem levar em consideração o contexto China, né, para o seu produto. Não, a China é isso mesmo. Quem trabalha lá, entende lá, é diferente. Mas essa questão dos carros chineses, eu tenho uma ressalva não, né? Um pensamento que até do carro elétrico. A gente vai passar ainda pela sua fase Marseillaise, mas o carro elétrico, na verdade, para mim, não tem nada de Tesla, não tem nada de meio ambiente. Para mim, é uma mudança da geopolítica automotiva para a China. A China ela tem 85% das fábricas de baterias. Você, como Audi, sabe disso, que... Enfim, a Audi está investindo pesado nos elétricos, prevê um futuro elétrico, sem dúvida, eletrificado. E a China, no fim das contas, eu acho que com o passar dos anos ela percebeu que não ia chegar na Audi com Q8 fazendo a combustão e tal. Ia demorar muito mais tempo. E com o elétrico isso se pasteuriza. E eles são os reis da pasteurização, né? Você vai em oficinas lá, faz a bolsa da Louis Vuitton falsificada e faz um tênis da Nike do lado. Eles são capazes disso. Não, e eles são, assim, eu sinto são isso. Fabris, né? Eles são Fabris. E eles são muito rápidos para poder aprender. Eu acho que quando você foi no Salão do Automóvel lá de Pequim, né, junto comigo, e você conheceu um pouquinho... Tinham várias montadoras que a gente jamais viu na vida, né? Daí você tinha lá carro... Tinha uma montadora que fazia o táxi igual de Londres. Você lembra disso? Eu lembro. Eu acho que até açaí que tinha um modelo que parecia o táxi de Londres. E os dinossauros, né? Que você tinha um carro que tinha uma frente da Porsche com uma traseira de Lamborghini. Sim, e você ia lá para poder pedir um press release, né? Os caras não tinham press release, né, em inglês, era só em chinês. Porque eles não tinham nenhum tipo de ambição. Outra coisa que facilita esse ponto que você falou sobre as baterias é o fato de que na China as emissões, o controle, o nível de emissão, né, de emissões de poluentes, né, sempre foi muito mais atrasado do que na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil. Então, no momento que você tem que fazer uma evolução, um grande investimento para poder colocar motores Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8, não importa, né, que tipo de emissões, naquele mercado, né, o investimento era muito grande para poder produzir isso em grande escala no custo que você vende o carro lá. Então, nesse momento, quando você pensa que, né, a commodity vai ser carros com baterias, não carros elétricos, é claro que a China consegue equalizar, porque você não tem mais o problema de emissões de poluentes no carro elétrico. Então, isso é um fator interessante para poder considerar o quanto o mercado chinês pode se tornar ainda mais globalmente competitivo no futuro. Mas não adianta nada porque eles geram energia com carvão. Com gás. Isso. Mas é isso. Mas acontece na Europa também. Por isso que o Brasil é lindo. O Brasil é lindo. Mas por que eles não põem uma hidrelétrica no rio Mekong? Pois é uma boa pergunta. Temos que perguntar para eles, né? Um rio gigantesco, tipo Nilo, tipo Amazonas. Porque em turismo os caras investem em cada atração incrível, né? Por que não colocam uma hidrelétrica? Muito melhor que o Ganges, ninguém joga morto no Mekong. Uns puta crocodilo do tamanho dessa mesa. Bom, a China tem tudo pra parar com esse negócio. Porque quando eu fui lá naquele ano, a primeira vez que eu fui... eu tinha acabado de rolar a Olimpíada e tal. Eu fui lá no Ninho de Pássaro. Porra, até chegar a 100 metros do Ninho de Pássaro... 100 não, vai, tô exagerando. Até chegar a 300 metros, você não vê. Não vê. Não vê. É uma névoa. Eu tava num hotel que era 84º andar, ou 74º andar. Eu via só a rua ali e passava um rio ali em Xangai, né? Um rio ali atrás. Mas o porto de Xangai eu não via. E tava, sei lá, 1,5 km. Mas quando você tá no 70º ou 84º andar, é fácil de você ver, né? Você sabe que na China, lá em Pequim, naquele salão, foi a primeira vez que eu vi uma quantidade enorme de pessoas usando máscara.
Né? E eu fiquei muito chocado naquela época. Falei, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Por causa da poluição, você entende, o risco de doenças era muito mais elevado e a gente viveu uma pandemia. Então, naquele momento, né, fiquei extremamente chocado, né, com a diferença que tinha. Falei, meu Deus do céu, né, por que as pessoas usam máscaras? Graças a Deus eu não vou ter que passar por isso vivendo no Brasil, e todos nós passamos nos últimos 2 anos com a pandemia. Então é curioso, enfim, né, como é que o mundo, né, evolui, infelizmente, com as questões que envolvem, né, os temas ambientais, como é que o mundo se prejudica e como é que todos nós fomos afetados nos últimos 2 anos. Então é bem triste.